dia 20 até o dia 28 de fevereiro, nós temos quase que 8 ou 9 pessoas fazendo aniversário. Né? Miguelzinho, dia 26, amanhã. Clarinha fez anos também, dia 23, terça-feira. A minha mulher faz quinta. Quem mais? Larissa fez ontem. Dedé, terça-feira. Quanto? Tem mais de 8. Eu tenho que dar presente para todo mundo, vai ser brincadeira não, hein? Quem mais faz? A Carol Ferronato? Aliás, Carol Ferronato chegou dos Estados Unidos, era uma das nossas alunas lá. E o Marquinhos, o nosso operador aqui, disse, olha, eu tenho que sair. Eu falei, já sei, tu vai atrás dela. Então, ele foi dispensado da aula hoje e vai estar lá. Ela também faz anos amanhã, então já são 9 pessoas. No final da aula nós vamos orar, vamos pedir uma bênção de Deus na vida de cada uma destas vidas preciosas de, né, até... Tá faltando cadeira? Pode pegar aqui, ó. Tem uma cadeira aqui boa, hein, gente? Quem que é essa aqui? Vou deixar pro Sérgio, né? O Sérgio, deixa o Sérgio porque, peraí. Bota ali ou aqui? Deixa aqui, peraí. Vamos orar então. Nós temos que dar continuidade à nossa aula. É uma palavra talvez não tanto muito comum hoje em dia e de uma certa maneira pode até a princípio chocar algumas pessoas. Tudo que é novo, né? Mas é como eu digo, tenha paciência, ouça. O sábio é aquela pessoa que não refuta logo na hora. Vamos ouvir, vamos confirmar com a palavra de Deus, porque realmente não é fácil. É como Paulo falou, nós estamos muito acostumados com o leite espiritual e quando Deus começa a revelar mistérios e coisas mais encobertas, a nossa mente logo entra em ação dizendo, uau, será que é isso? Será que não é? Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito, amém? Então vamos levantar nossas mãos, fique em liberdade agora durante uns 2 minutos aí. Vamos invocar o Espírito da verdade, o Senhor glorificado, o Espírito da ressurreição, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o Espírito da vida. E eu quero que esta noite eu quero receber mais da vida do nosso Pai. Eu quero que você receba também, você que está na internet, neste momento, o Espírito Santo vai entrar como uma neblina refrescante para restaurar a nossa alma, restaurar o nosso espírito e acrescentar, na verdade, coisas novas, coisas que vêm do trono de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu e o teu povo que está agora neste momento diante do teu Espírito, clama, ó Deus, pela manifestação do Espírito de vida para que Ele venha mover entre nós, para que não sejamos as mesmas pessoas, mas sejamos transformados pelo Teu poder maravilhoso. Obrigado pela vida de cada aluno, porque eu também sou um aluno aqui. Obrigado a Deus porque o Senhor está sempre pronto para derramar rios de água viva, rios de vida, que vão inundar as nossas vidas, o nosso interior. E com certeza nós seremos transformados. Muito obrigado a Deus pela tua igreja gloriosa em todos os lugares. É no nome de Jesus que nós já te glorificamos pelos resultados da tua palavra. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós dizemos amém e amém. Na semana passada, como eu disse, é muito importante a gente ter uma sequência naquilo que a gente está falando. Porque se eu fosse falar tudo de uma vez só, sem mostrar os detalhes na Bíblia a respeito do que eu estou falando, não daria. Por isso que esse curso ele vai ser um pouco extenso, mas com certeza você vai ter a sua vida transformada, porque a única coisa que transforma a gente é a palavra de Deus,
a palavra que se transforma em vida, e como Paulo disse, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer só um resumo muito rápido de pelo menos de 2 textos que eu comentei na aula passada. O nosso assunto é crescer na vida de Deus. O que eu tenho falado até agora é que quem não crescer na vida de Deus, né? Por exemplo, você já foi salvo. A salvação, nós recebemos a semente da vida do Senhor. Quem não crescer e amadurecer, ou usando a palavra de Paulo, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E isso com temor e tremor. E o que eu tenho falado é que a coisa mais importante para uma pessoa que já é salva, ela tem que crescer e ela tem que amadurecer. Não conhecendo coisas da Bíblia, a letra da Bíblia, mas conhecendo realmente o mover e a vida de Deus. Alguma coisa tem que cair no meu espírito, eu tenho que tem que vir de Deus isto. E isso só vem pela palavra, a palavra do reino. Eu usei, vocês estão lembrados? Não precisa nem abrir, em Marcos capítulo 4, tem a parábola do semeador, lembra? Jesus contou, os outros evangelhos também, eles fazem esse relato. Lembra que o semeador saiu a semear no campo e uma semente caiu numa terra que tinha espinhos e abrolhos, veio e sufocou e não houve crescimento daquela semente, daquela árvore, seja lá o que for. Depois a outra caiu à beira do caminho, veio pássaros, comeram e tal. A outra caiu num solo rochoso, né? E como não tinha raízes profundas, ela também não cresceu. E finalmente a semente caiu em boa terra e ela frutificou e cresceu lembra disso? 30, 60 e a 100 por 1. Tá meio... dá para ver ali? Não, mas tudo bem. Eu disse que Jesus estava contando essa parábola para a igreja, para o povo de Deus. Esta parábola não tem nada a ver, como normalmente a gente ouve. Não, sabe como é? Às vezes na igreja, as sementes que não vingaram são pessoas que estavam lá, mas não eram de Deus, então não cresceram, eram os filhos do diabo, porque lá diz o texto, veio um inimigo, né? E fala-se inimigo para o povo de Deus, sempre é o diabo. Não! A maioria dos textos, quando Paulo fala inimigo, ele está falando da nossa alma, do nosso homem natural. Então a palavra inimigo, cuidado, porque inimigo também pode ser a lei, voltar à prática do ritual. Então quando você ouvir inimigo, não pensa logo que é o diabo. O diabo foi lá, não deixou a palavra de Deus cair, não deixou que ele fosse salvo. Interpretar esta parábola assim é um erro tremendo. Então qual é a maneira que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre 4 tipos de crescimento do povo dele. E a verdade é que muitos não crescem na vida de Deus por causa desse tipo de solo, né? Não tem raízes profundas entre os espinhos que sufocaram. Ou seja, o sistema do mundo ou o sistema religioso muitas vezes sufoca o nosso crescimento na vida de Deus, porque infelizmente muita gente acha que crescer e amadurecer é praticar certos rituais, principalmente o povo de Deus. Se eu tomar ceia 2, 3 vezes por semana e não uma vez por mês, eu vou crescer e amadurecer. Absolutamente, isso não tem nada a ver com crescimento. O crescimento que vem de Deus, ele é consequência de você dizer, Jesus quebra, né? Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é conhecer doutrinas, é ser quebrado na sua alma, né? Quebrado na sua carne, para que a vida de Deus possa vir. Aí então você vai poder expressar no Espírito a vida de Deus. Então eu comentei sobre isso e disse que para entrarmos no reino de Deus, no mínimo na era da igreja, ou no sábado da igreja, né, nós estamos colocando que a igreja tem que ser um Shabá, ou seja, um lugar de descanso.
Mas você deve estar falando, pastor não sabe lá. É uma luta dentro da igreja, é guerra. Isso. A igreja ainda assim é o único lugar de descanso no mundo. Em todas as sociedades. Não existe um lugar neste mundo, a não ser na igreja, que ali tem que ser um lugar de descanso. Isso ainda não é. Muito breve Deus vai transformar e vai começar desde os líderes até o povo dentro da igreja. Então, se eu não crescer na era da igreja 30% com a vida de Deus, eu estarei em maus apuros. Mas por quê? Por quê? Interessante. Porque eu mostrei também aqui que quando Jesus voltar no reino milenar aqui na terra, nós temos que crescer mais 30%, que vai dar 60%. Eu não posso gastar muito tempo nisso agora. Você deve ouvir a aula passada, que eu gastei 1h30 para explicar isso. Mas me mostra na Bíblia onde está aí. Eu usei o texto, você pode ver, de 1 Coríntios 15, quando Paulo disse... Peraí. Eu tento arrumar uma e cai o outro. 1 Coríntios, capítulo 15... Peraí, meu Deus, preciso de óculos para botar a cordinha no óculos. Tá rindo? Faz 40 anos como eu fiz, e você vai ver como você precisa botar o óculos. Pronto. Vezes 2, né? Não, eu fiz 40 anos, há 20 anos atrás, isso que eu quis dizer. Você tá rindo de quê, rapaz? Foi o Luciano que riu, né? Não, tá. Você está quase lá, ou se já não passou. 1 Coríntios 15, de 22 a 28. No meio, Paulo diz assim: serão vivificados, ou seja, vão receber vida em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Jesus voltar, nós vamos receber mais da vida dele. Você pode ver o texto aqui. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Ou seja, durante 1000 anos nós vamos receber mais da vida de Deus. E assim por diante. Eu disse que até no final, na Nova Jerusalém, depois do milênio, nós vamos estar diante do Pai. E se você ler Apocalipse 21, 22, quando todos nós estivermos diante do Pai, no trono, na Nova Jerusalém, nós vamos receber mais quanto? 100%. Não, 40%. 30% na era da igreja. Olha, nessa vida nós ainda estamos de uma certa maneira na carne, o nosso homem natural ainda impera até você morrer. Mas você tem que ter um crescimento de 30% do seu dia, da sua vida, tem que ter esse crescimento de Deus. Isso é uma matemática? Daqui para frente eu vou mostrar. Porque, como eu falei na semana passada, na era do milênio ainda vai ter muito problema aqui. A corrupção do gênero humano ainda vai existir quando Jesus voltar para reinar. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas eu vou te mostrar. O próprio diabo ainda vai ser solto no final do milênio e vai juntar todas as nações da terra, os gentios desse mundo, para lutar contra a igreja e os vencedores. Nós achamos que tudo isso é para hoje e agora. E finalmente diz aqui no texto: porque convém que ele reine, Jesus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo, ele está falando aqui dos principados e potestades, o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés durante o milênio é a morte. Por último, eu usei um outro texto, Hebreus capítulo 4. Alguém ficou engasgado com esse texto? Alguém que esteve aqui na aula? Você deu para entender Hebreus capítulo 4, porque eu usei um dos textos que a maioria dos meus colegas, quando pregam sobre esse Hebreus capítulo 4, versículo de 4 a 8, dizem que a gente pode perder a salvação, porque o texto, se você ler objetivamente de cara, sem entender o contexto, você diz, tá difícil.
Mas eu vou ler ele novamente, só um instantinho. Eu vou ler esse nome. Olha, rapaz, eu tenho que parar aqui. Big Brother. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Tá grávida? Tá grávida? Ah, não, pensei que já estava grávida. É o irmão que está chegando aqui, que é o nosso grande irmão. Senta aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega essa cadeira aqui. Nossa, esse é um dos bons problemas. Pega aqui a cadeira, vem cá. Não, tia, senta. Pega aqui. Rodolfo, posso botar isso aqui? Pode, claro. Pastor Júlio, já tem lá duas cadeiras. Não, senta vocês lá. Não, eu quero fresco. Pastor. Bom, Meu amado, tudo bem? Tá descansado? Tá querendo, né? Tá querendo, ó. Não bebe a minha água não, por favor, tá? Você falou com bem vontade. A carne. Olha só, vamos ler esse texto, porque desse texto eu vou emendar e vou falar coisas bem... não pesadas, mas coisas... enfim, Espírito Santo é que vai esclarecer. Hebreus 6, de 4 a 8 diz assim: é impossível, ou seja, uma coisa que é impossível é uma coisa que não é possível, não é isso? Ou seja, eu mostrei aqui que isso aqui é a mesma coisa que dizia, a tradução do próprio grego diz, não é necessário. Tá? Então vamos ler de novo. Não é necessário, pois, que aqueles, referindo-se quem? Aos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo e que no caso eles tinham voltado para o judaísmo, iam e voltavam, alguns eram relegados pela família, iam para a prisão, perdiam os seus bens. Então esse livro, como a gente já sabe, foi escrito para cristãos que estavam em cima do muro, com medo de perder a sua própria vida, e eles voltavam ao judaísmo. Paulo está dizendo aqui que não é necessário que aqueles que foram iluminados... Quem é que foi iluminado? Dizem até, não, esse texto aqui são pessoas que estão na igreja, que na verdade diz que... Não, diz aqui, aqueles que foram iluminados. A salvação de uma pessoa começa quando o Espírito Santo de Deus, ele é pecador. Como é que ele se converte? Tem um processo. Ele tem que ser iluminado pelo Espírito de Deus. Porque senão ele não vai ver a condição dele e ele não pode confessar os seus pecados. Tanto que o pecador diz, eu não tenho pecado. Então, se você não for iluminado para ver a sua condição de pecador, você está frito. Fala, Luiz, desculpa. Porque o senhor tinha falado Hebreus 4 e era 6, aí depois acertou ali. Eu falei 4? Falou 4. Não, você está surdo. Ah, bom, a Ivana falou que eu falei, desculpa. Hebreus 4, Não, falou Hebreus 4. Não, eu falei Hebreus 6, versículo 4 a 8. Você não ouviu o 6, né? Olha, aprenda uma coisa que eu aprendi com o professor Luiz. Tá todo mundo assim. O professor sempre tem razão. É ou não é, Luiz? Ele é professor de química, fala. O professor nunca erra, ele se engana. É, exatamente. O professor, ele se engana, porque alguém falou alguma coisa e ele... Química. Viu? Ninguém gosta de química. A nossa irmã professora de química. Olha o que ela falou. Química? Misericórdia. Então... As coisas mudaram. as coisas mudaram, menos o professor. A química é mais agradável. A química mudou, não sei. Não sei se mudou também não, mas enfim. É uma aula É melhor a aula da Bíblia, amém? Amém. Ele também concorda, mas tudo bem. Foram iluminados, provaram o dom celestial. Eu falei que esse dom celestial é a salvação. Foram iluminados, provaram a salvação. O que vem do céu? A nossa salvação, ou seja, nós recebemos pela graça o perdão do pecado, recebemos a fé, condição para poder crer, recebemos a justiça de Deus. Tudo isso é o dom celestial. Uma pessoa que passou por isso, não é necessário que ela, o quê? Que passou isso, vamos ver ainda,
que provaram, que se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, ela e o Espírito Santo foram, né? Se você quiser usar a linguagem pentecostal, foram batizadas no Espírito, foram cheias, participaram dos dons espirituais. É impossível que uma pessoa que participou tudo isso e provaram o quê? A boa palavra de Deus. Eles conheceram a boa palavra de Deus. E diz mais ainda, e provaram os poderes do mundo vindouro. Quer dizer que Paulo está dizendo nas entrelinhas que vai haver um mundo vindouro, não é verdade? Verdade. Poderes do mundo vindouro. Isso deve ser o céu. Não é céu. Não é céu, é mundo Mundo vindouro. vindouro. O reino de Cristo aqui na terra. Esse é o reino vindouro, o reino milenar. O reino milenar vai ter sinais, prodígios, maravilhas. E hoje, quem cresceu e amadureceu já vai provar desses poderes. Vai ser trasladado, amém? Amém. Mas tem que crescer e amadurecer para experimentar isso. Eu já vou provar, porque no reino milenar nós não vamos precisar de carro, né? Não vamos precisar de... Porque Jesus vai voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Nós vamos ser salvos no nosso corpo. Vamos receber um corpo glorificado e vamos poder ir de um lado para o outro. Ih, pastor, peraí, isso aí não deve ser invenção. Nós vamos ler textos que vão falar sobre isso. Enfim, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí o texto diz que essa pessoa que passou e provou tudo isso aqui, diz aqui, e caíram. E agora? E caíram. Então dizem que os que caíram foram os que eram realmente crentes, que perderam no momento porque eles pecaram e perderam a sua salvação. Grandes líderes e pastores dizem isto. Mas não é isso que o texto está dizendo. Vamos lá. E caíram. Ou seja, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Caíram, não tem mais arrependimento. Olha como as pessoas dizem. Mas não é isso que o texto diz. Visto que estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou seja, a vergonha. Ou seja, olha, se você provou, foi cheio do Espírito Santo e caiu, você perdeu a sua salvação e você não pode mais voltar ao arrependimento. Não! Paulo está dizendo que não é necessário uma pessoa que participou de tudo isso e caiu, ou seja, pelo contexto, isto significa o quê? Quem estava aqui tem que saber. Cair no contexto é voltado para o quê? O ritual da lei. Para o judaísmo. É isso que ele está dizendo. Gente, vocês provaram da boa palavra de Deus, são de Deus, vocês caíram, vocês voltaram para o judaísmo. Não faça isso, porque o livro foi escrito para esse grupo de pessoas. Eles voltaram, como ele falou, voltaram a fazer os rituais da lei, voltaram a sacrificar, voltaram a cumprir as festas do judaísmo. E ele estava dizendo, não, porque o ponto principal é que eles já criam no sacrifício de Jesus, mas voltaram para o ritual. Ou seja, eles estavam, quando pecavam, depois que voltaram para o judaísmo, eles estavam como fazia, ofereciam sacrifícios de animais para o perdão dos pecados. Não é mais necessário. O que o escritor estava dizendo era que eles não precisam ter o mesmo arrependimento que tiveram da primeira vez. Não pode, porque pela ideia diz que Jesus, ele estava dizendo, Jesus vai ter que morrer de novo por mim, eu tenho que aceitar ele novamente. E ele disse, não pode fazer isso, senão se Jesus tiver que morrer novamente cada vez que você, o quê? Pecar, você vai estar expondo ele uma vergonha. A vergonha da cruz foi uma vez para todas.
não precisa mais. O que ele diz pelo contexto é: a partir dali, reconheça a sua condição, confesse diante do Senhor e a partir dali continue novamente. Não é necessário fazer mais isso. Aí agora, vamos ao outro versículo. Ele falou isso e diz: porque a terra... Ele está usando aqui uma figura, né? A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz o quê? Espera aí. Cadê o apagador? Não tem um apagador aqui? Deixa eu ver onde está isso, meu Deus. Quem é que roubou o apagador aí? Confessa. Você diz, Pastor, Vai falando. eu não tenho apagador, tá na mão mesmo. Então usa a sua, porque a minha eu não vou usar. Quer que eu use? Lógico, deu a ideia, meu filho. É professor. Não. Isso, fica aí, ótimo. Pronto. Fica aí de Agora lá, meu irmão. Fica aí de apagador. Rapaz, roubaram o apagador? Foi trasladado o apagador. É amadureceu no ano passado. Aqui Perfeito, boa ideia. Aqui, tipo, é um paninho. Ah, tem sujo. Papel higiênico.